Me chamo Nicole Noel da Silva, sou aluna de graduação de farmácia da Faculdade Anhanguera e hoje vou apresentar o trabalho enviado para o 26º Encontro de Atividades Científicas. O trabalho foi sobre mecanismos imunológicos da imunoterapia com produtos biológicos CAR-T e esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. André Henrique Corrêa Pereira. A imunoterapia com células CAR-T emergiu como uma abordagem revolucionária no tratamento de alguns tipos de câncer com recidivo refratária. Essa terapia é indicada especialmente para câncer no sangue e minimiza os danos às células saudáveis, como os causados pela quimioterapia, ou seja, diminui os efeitos colaterais associados aos tratamentos convencionais. Esse trabalho teve como objetivo explorar os diversos aspectos da terapia CAR-T, desde a estrutura até as implicações clínicas e limitações. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura com o objetivo de selecionar artigos com estudos relacionados aos mecanismos imunológicos da terapia com células CAR-T. As bases de dados foram Cielo, PubMed e Lilacs, e o período foi de 2018 a 2023. As palavras utilizadas foram CAR-T, imunoterapia e câncer em inglês, e os critérios de exclusão foram pesquisas em indícios de ensaios pré-clínicos, estudos com tumores sólidos e terapias não direcionadas ao antígeno CD19. Os critérios de inclusão foram revisões sistemáticas apenas com estudos com resultados de interesse, os quais focavam com aplicações clínicas direcionadas a CD19 e em pacientes com magnitudes hematológicas resistivantes ou refratárias. A imunoterapia com células CAR-T-cell funciona basicamente assim. Os linfócitos T participam da resposta imunológica e têm um receptor nas suas membranas. Fazendo uma analogia, esses receptores são chaves e os antígenos presentes em outras células são moléculas que podem ou não ser a fechadura que combinem com aquela chave. Os linfócitos reconhecem uma fechadura de uma célula cancerígena, por exemplo, e disparam uma reação imunológica. O problema é que tumores são espertos e conseguem desenvolver formas de não serem reconhecidos. Uma dessas formas é ter uma fechadura que os linfócitos T não consigam abrir. A terapia com células CAR-T consiste na retirada das células T do paciente, as quais são enviadas para um laboratório, onde um vírus inativado é usado como vetor para inserir um gene nas células T. Esse gene faz com que as células T produzam receptores específicos para as células cancerígenas. Ou seja, essas células modificadas agora têm chaves diferentes. Essa chave, na verdade, é um receptor de antígeno chamado CAR. E essas células passam a ser chamadas de CAR-T. Agora, essas células modificadas conseguem reconhecer as células cancerígenas e desencadear uma resposta imunológica. Essas células são cultivadas e expandidas em laboratório e depois é realizado a infusão das células CAR-T no paciente. Os receptores são atraídos por alvos de superfície das células cancerígenas e as células CAR-T são capazes de identificar e destruir aquelas células cancerígenas. Resultados de discussão. Estudos apontam que o receptor de antígeno mais utilizado é o CD19, e a terapia em pacientes com CD19 positivo demonstraram resultados significativos comparados a terapias convencionais. Primeiro, é identificado um antígeno específico presente nas células cancerígenas que desejam atacar. Esse antígeno pode ser uma proteína expressa nas células cancerígenas ou uma proteína exclusiva dessas células. A escolha do antígeno-alvo é crítica para a eficácia e segurança da terapia. Com o antígeno-alvo identificado, um CAR é projetado para reconhecê-lo. O receptor CAR é uma proteína sintética que consiste em várias partes funcionais, incluindo a região de domínio, a região de ligação extracelular responsável pela ligação do alvo com as células cancerígenas, a região de dobradiça, que é a região que fornece flexibilidade adequada e o comprimento suficiente para a interação com o antígeno, a região transmembrana é aquela que sustenta o receptor sintético CAR à membrana das células T, e a região intracelular de ativação é a que vai ativar as células T quando o CAR se ligar no antígeno. Embora a terapia com as células CAR-T tenha demonstrado resultados impressionantes em ensaios clínicos, resultados apontam algumas limitações, como a fuga do antígeno, que ocorre quando as células perdem ou reduzem a expressão do antígeno-alvo reconhecido pelas células CAR-T. Os efeitos fora do tumor no alvo é quando essas células atacam as células saudáveis ao invés de se concentrar exclusivamente nas células cancerígenas. Além disso, o tumor pode desenvolver um microambiente imunossupressor, que limita a capacidade das células CAR-T. E dentre as toxicidades associadas à terapia CAR-T, a síndrome de liberação de citocinas é a mais comum, sendo uma resposta inflamatória potencialmente grave que pode acontecer como efeito colateral da terapia CAR-T. Essa revisão de literatura apresentou mecanismos imunológicos da imunoterapia com células CAR-T, no qual teve como objetivo explorar profundamente os diversos aspectos da terapia CAR-T, desde as bases científicas até as implicações e os desafios associados, onde foi compreendido o potencial, bem como os desafios e limitações da terapia com células CAR-T. Obrigada.